Via Expressa 36. Encontre o seu caminho livre. A princípio, as pessoas se recusam a acreditar que uma coisa nova e diferente pode ser feita. Depois, elas começam a ter esperança de que se pode fazê-la e, finalmente, elas a veem sendo feita. Assim, quando ela está feita, o mundo inteiro se pergunta por que não a fizeram séculos atrás. Francis Hodgson Burnett. Necessidades, ideias, oportunidades, e o caminho livre. As oportunidades, e os caminhos livres que elas representam, estão por toda a parte. Olhe à sua volta. Aquela pessoa reclamando no balcão da loja. Oportunidade. Aquele labirinto irritante de mensagens de voz que você enfrenta sempre que liga para o banco. Oportunidade. Aquela coisa que não foi vendida e definha no mercado. Oportunidade. Aquele lixo no acostamento da rodovia. Oportunidade. A salada em decomposição que durou apenas 2 dias na geladeira. Oportunidade. Aquelas pessoas reclamando naquele fórum online. Oportunidade. Se você não consegue ver as oportunidades que estão à sua volta diariamente, você não ligou sua frequência para sintonizá-las. Quando você faz alguns pequenos ajustes mentais, os caminhos que pareciam estar fechados de repente se abrem. Muitos empreendedores interpretam errado as oportunidades porque eles as associam a ideias que são descobertas, impressionantes e geniais. Eles buscam ideias virgens, perfeitas e novas, aquelas que poderiam ser reveladas ao mundo através de acontecimentos grandiosos. Mas isso raramente acontece. A oportunidade dificilmente tem a ver com alguma ideia genial ou descoberta incrível, como a lâmpada ou o carro. Ela é tão simples quanto descobrir uma necessidade que não é suprida, ou que não é atendida da melhor maneira possível. A oportunidade é uma solução a uma inconveniência. A oportunidade é uma simplificação. A oportunidade é um sentimento. A oportunidade é conforto. A oportunidade é um serviço melhor. A oportunidade é curar uma dor. A oportunidade é colocar para fora dos negócios as empresas fracas. Alguém já está fazendo isso. Você tem uma grande ideia, mas alguém já está fazendo isso? E daí? Faça de forma melhor. O alguém já está fazendo isso é uma ilusão descomunal que pousa como um obstáculo intransponível. Sempre tem alguém que já está fazendo. A grande questão é: você consegue fazer melhor? Você consegue suprir a necessidade de forma melhor, oferecer maior valor ou se posicionar melhor no mercado? Quando eu tive minha ideia de abrir um site de aluguel de limusines na internet, eu pensei que essa fosse uma ideia genial. Até o momento em que eu pesquisei. Já havia 12 empresas fazendo o que eu achava ser uma ideia completamente inovadora. Naquela época, minha frequência não estava totalmente sincronizada. Eu ia abandonar a ideia e começar a pensar novamente do zero em busca de uma ideia genial e totalmente inovadora, uma que nenhuma das outras 6 bilhões de pessoas do planeta teria tido. Mas uma amiga interrompeu minha percepção e chutou minha antena para seu devido lugar. Ela disse: existe competição em todo lugar. Apenas faça, e faça melhor. Ela estava certa. A competição está sempre atrelada aos negócios. Essa oportunidade era um caminho livre, e não um fechado. Aqueles sites que já existiam não eram encontrados facilmente nas ferramentas de busca e, na maioria das vezes, não eram fáceis de usar nem intuitivos. Eu identifiquei a necessidade sendo suprida de forma ruim e decidi dirigir por esta estrada de oportunidade, apesar dos inúmeros bloqueios que diziam estrada fechada. Uma década mais tarde, cada uma daquelas empresas às quais eu temia desapareceram ou se tornaram insignificantes. Inclusive, o líder do segmento, se vendo incapaz de responder à minha dominação, passou a atuar oferecendo um serviço alternativo. Esqueça a grande ideia. Escolha ser o melhor. Negócios de sucesso raramente se desenvolvem a partir de alguma ideia genial. Não. Empreendedores de sucesso pegam conceitos já existentes e os realizam de forma melhor.
Eles pegam necessidades supridas de maneira ruim e as satisfazem de forma melhor. Pule a grande ideia e vá para a grande execução. Você não precisa de uma ideia que nunca foi feita antes. As ideias antigas são o suficiente, apenas pegue uma delas e a realize de forma melhor. Execute como ninguém tenha feito ainda. Imagine-se, há alguns anos, Sergey Brin e Larry Page tivessem olhado para a internet e dito: caramba, existem muitos mecanismos de busca disponíveis, Yahoo, Snap, Alta Vista, por que criar o Google? Isso já está sendo feito. Ainda bem que eles não pensaram assim, porque hoje o Google é o mecanismo de busca mais utilizado e, por causa disso, Brin e Page estão bilionários. Uma ideia nova em folha? Não, apenas uma necessidade solucionada de forma melhor, com uma grande execução. Lojas de departamentos existem há décadas, mas isso não impediu Sam Walton de criar o Walmart. Era um caminho livre quando o caminho parecia estar fechado. Os hambúrgueres já existiam há muito tempo, mas isso não impediu Ray Kroc de começar o McDonald's. Era um caminho livre quando o caminho parecia estar fechado. O café já existia há milhares de anos quando Howard Schultz criou o Starbucks. Uma ideia nova? Não, o Starbucks tornou o café algo da moda e inventou uma marca, um ambiente e uma emoção ligada à bebida. Era um caminho livre quando o caminho parecia estar fechado. As locadoras de DVD já existiam há muito tempo, mas isso não impediu o Netflix de começar um novo negócio e adicionar conveniência à equação da necessidade. Era um caminho livre quando o caminho parecia estar fechado. A cerveja já era uma bebida feita há milhares de anos, mas isso não impediu Dinko de criar a cerveja Sam Adams ou Sam Calagione de começar a cervejaria Dogfish Red Craft, que hoje é a que mais cresce nos Estados Unidos. A Dogfish foi criada em 1995 com um kit de produção com capacidade para gerar 10 galões e um pouco de dinheiro. Era um caminho livre quando o caminho parecia estar fechado. O lixo existe desde que o homem começou a circular pelo planeta. Mesmo assim, isso não impediu Brian Scudamore de começar, e depois transformar em franquia, a empresa 800 Got Junk, que recolhe lixo. Também não impediu Wayne Huizinga de fundar a Waste Management posteriormente. Ele a transformou em uma empresa milionária. A coleta de lixo é uma necessidade nova? Ou uma necessidade que precisava ser atendida de maneira melhor? Era um caminho livre quando o caminho parecia estar fechado. E o cobertor com mangas para os braços? Cobertores existem há muitos anos, mas isso não impediu que empresas no GI vendesse 40 milhões de produtos através de merchandising televisivo. Foi uma ideia antiga melhor posicionada no mercado e melhor executada. Era um caminho livre quando o caminho parecia estar fechado. A rede social MySpace estava indo muito bem antes do Facebook, mas isso não impediu Mark Zuckerberg. Ele viu uma necessidade de nicho e a solucionou. Era um caminho livre quando o caminho parecia estar fechado. Necessidades mal supridas são caminhos livres quando costumam parecer caminhos fechados. Negócios de sucesso pegam ideias, produtos e serviços já existentes e os executam de forma melhor, ou os levam para novas direções. Como encontrar caminhos livres? Todos os dias eu me deparo com alguma necessidade que poderia ser explorada como uma oportunidade da via expressa. A minha mente está sintonizada porque eu vejo o terreno de oportunidades indo além dos sentidos já acostumados. Eu vejo e ouço que a maioria das pessoas não consegue. Como você pode ajustar seus olhos e ouvidos para se sintonizar na mesma frequência que eu? Com um pouco de prática, é fácil. Caminhos livres, necessidades e oportunidades vêm disfarçados com palavras-chave ou frases que gritam: "Isso é uma oportunidade". Se você perceber que está utilizando essas palavras, ou alguém próximo de você, será um sinal de que você acaba de descobrir uma possível oportunidade. Aqui vão algumas das frases mais comuns. Eu odeio. O que você odeia? Solucione esse ódio, e aí está o seu caminho livre. Eu não gosto de. Do que você não gosta? Elimine esse desgosto, e aí está o seu caminho livre. Isso me deixa frustrado. O que é frustrante?
Remova esta frustração, e aí está o seu caminho livre. Por que isso é assim? Eu não sei. Por quê? Elimine esse porquê, e aí está o seu caminho livre. Eu preciso fazer isso. Você precisa? Remova o preciso, e aí está o seu caminho livre. Eu queria que. O que você queria? Se você quer, outros provavelmente também querem. Faça desejos se tornarem realidade, e aí está o seu caminho livre. Estou cansado de. Do que você está cansado? Resolva o cansaço de alguém, e aí está o seu caminho livre. Isso é uma droga. O que é uma droga? Remova ou reduza o que há de ruim nisso, e aí está o seu caminho livre. A oportunidade se esconde por trás de palavras-chave previsíveis que deixam clara sua presença. Por exemplo, eu sempre me sujo quando como. É comer espaguete de camisa branca e já era. Além de ser desastrado com comida, eu tenho o costume de morder meu lábio na parte interna da boca. Sempre que eu me mordo, a ferida se transforma em afta. Eu tive problemas com aftas desde a infância. Elas não são um problema se eu não morder meus lábios ou minha boca acidentalmente. A última afta que eu tive durou uma semana e era extremamente dolorida. Eu estou cansado dessas aftas, eu reclamei sozinho. Perceba a linguagem, estou cansado de, sinal de oportunidade. Meu desconforto me levou a uma pesquisa sobre aftas na internet. Eu encontrei informações conflituosas e muito rasas sobre como as evitar. Algumas pessoas recomendavam a vitamina X, enquanto outras indicavam a erva Y. Vitamina X e erva Y não são nomes reais porque eu estou protegendo a minha fórmula. Então eu comprei a vitamina X e a erva Y e esperei pelo meu próximo deslize de mastigação. E então aconteceu. Enquanto eu comia mingau de aveia, mordi meu lábio. Alguns dias depois, eu senti que uma afta se formava no local mordido. Ingeri a vitamina X e a erva Y. Inacreditavelmente, a afta nunca se formou e, aparentemente, a vitamina X e a erva Y haviam funcionado para evitar o aparecimento de aftas. Agora, sempre que eu percebo uma afta se formando por conta de uma ferida causada por uma mordida, eu repito o processo. E em todas as vezes que o fiz a afta não se formou. Eu não tenho uma afta há quase 2 anos. E elas costumavam me incomodar com certa frequência. Minha oportunidade está clara. Eu poderia vender minha fórmula especial anti-afta para as massas. Eu tenho controle, barreiras de entrada consideráveis, escala e tempo. Quantas pessoas sofrem com aftas? Quantas fórmulas que evitam o aparecimento delas existem por aí? Algumas, mas será que elas estão sendo divulgadas adequadamente? Eu consigo executar de maneira melhor? As oportunidades de caminhos livres vêm pintadas com uma linguagem facilmente identificável: desconforto, aflição, inconveniência, reclamações, problemas e falhas de desempenho. Você precisa aceitar esses desafios e criar soluções. Ofereça soluções às massas e eu garanto que o dinheiro seguirá. Moral da história: solucione os problemas das pessoas e você solucionará seus próprios problemas. O fracasso abre caminhos. Infelizmente, as estradas da via expressa menos utilizadas são aquelas pavimentadas por fracasso, e não asfalto. Isso significa que as paradas serão certas. Todo mundo fracassa na estrada para o sucesso. O que separa os vencedores dos perdedores é o que acontece quando o fracasso surge. Como você reagirá? Sua viagem terminará com o veredicto: essa porcaria de via expressa não funciona, ou você mudará de estrada? Você continuará viajando? Os fracassos que te levam para novas direções são frequentemente as forças inventivas que geram maior produtividade. O marca-passo cardíaco, os fornos micro-ondas, a penicilina, a borracha vulcanizada, todos esses itens são invenções que resultaram de grandes fracassos e acidentes. Os fracassos abriram os caminhos, e os inventores tiveram a sagacidade de identificá-los. Sim, abandonar sua estrada e mudar de direção às vezes é a melhor escolha.
Mas tenha sempre em mente a diferença entre desistir e desistir dessa estrada. Desistir é abandonar seus sonhos e colocá-los na caçamba da impossibilidade. Desistir dessa estrada é mudar o curso e começar a percorrer um novo caminho. Se você terminar sua carreira como professor e começar uma empresa de tutoria particular, você estará trocando de estrada. Se você vender seu salão de beleza e começar uma empresa de internet, você terá desistido de uma estrada para seguir outra. Se você sair daquela empresa de marketing de rede e decidir criar uma própria, você terá trocado seu caminho. Eu fiz muitas mudanças de estrada, mas eu não desisti do meu sonho. Se sua estrada não convergir com seus sonhos, talvez seja hora de abandoná-la. Resumo do capítulo: Distinções da Via Expressa. As oportunidades raramente significam invenções geniais. Elas têm mais a ver com falhas de desempenho, pequenas inconveniências e pontos fracos. A competição não deve impedi-lo de seguir por sua estrada. Há competição em todos os lugares, e seu objetivo deve ser de fazer de forma melhor. O sucesso da Via Expressa reside na execução, e não na ideia. Os empreendedores mais bem-sucedidos do mundo não tiveram ideias geniais, eles apenas olharam para conceitos já existentes e os tornaram melhores ou os expuseram para mais pessoas. A oportunidade está exposta na sua linguagem e nos seus pensamentos, assim como na forma como as outras pessoas falam. O fracasso abre novos caminhos. A desistência só acontece quando você desiste de seu sonho.